O capítulo 25, a última ceia. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos, deu, assim, no começo, deu um impacto de leitura, agora não está dando mais. Os momentos apresentava misterioso fulgor, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pairadores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou dos orgulhos humanos. Os homens têm aplaudido, em todos os tempos, as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfos que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou: Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Dura essa passagem. Ela é simplesmente tocante, porque me veio imediatamente a imagem dele. Imagina você saber o que você vai passar, o que vão fazer contigo. Porque desencarnar, todos nós vamos. O problema é como. E numa situação dessa, o como era conhecido, mas tinha um porquê. Você aceita, como diz Viktor Frankl, um psiquiatra já desencarnado que conseguiu sair do campo de concentração na Segunda Guerra, você aceita qualquer como se você tiver um porquê. Se você tem um porquê, você aceita qualquer como. Você vê exatamente essa colocação, esse posicionamento de Jesus. O como, porque tem um porquê que está acima, e ele diz, né, está acima dos desígnios considerados humanos, né? Situações de conquistas de natureza humana pura e simples que ficam com as pessoas, às vezes, que viram estátuas apenas. Eu acho que ele ia sempre com aquela alegria de servir a um irmão, né? Não era nem ao amigo, de servir ao irmão. Era caridade pura e simples. Tem que amar muito. Que já amava, então você não, a gente vê meu Deus, a dor, a gente vê logo o sacrifício, né? Eu vou ter que me sacrificar. Ele não. Ele servia. Então, ali só era mais um serviço, ir para a cruz, tomar aquelas coisas todas, ser tão torturado. Eu me lembrei de uma situação, né? Ainda bem que vocês, mulheres, são muito fortes, né? Porque se dependesse a maternidade dos homens, a nossa raça tinha desaparecido. Isso é uma realidade, né? O ponto é... Tem que reencarnar como mulher para poder passar. Ser mãe, né? Olha, aí vem assim, não, eu não quero ter filhos, não, eu vou estudar, eu vou não sei o quê. Dá mil desculpas, você vê mulheres assim, né? Não, eu prefiro seguir sozinha para poder... Isso é um homem ali.
Aí, né? Faça isso, e na outra você vai ter mulher, e na outra também, até ficar molinha. Até ficar assim, então eu quero, filho. Não é? Aí vai ter 5, vai ter 4, vai ter, né? Para, mulher, de parir. Ai, eu gosto tanto. Que é uma coisa... mas é a alegria de servir. Eu acho que Jesus nos hipnotiza. É verdade. Quem foi aquela que foi canonizada que disse para Jesus, por isso você é Santa Teresa, quer dizer, você vê como eu cuido dos meus amigos, Jesus disse para ela, é por isso que os tem tão poucos. Porque é de uma dureza. É de uma dureza. Por isso que ninguém te segue. Por isso que os tens tão poucos. Mas sabe o que eu imagino numa cena dessa? É ele falar isso na última ceia, na reunião. Porque eu acho que todos eles amavam Jesus a seu modo, né? O que foi feito, podiam, né? Essa traição, né? Entre aspas, aí, de Judas Iscariotes, era um movimento político, né? Era uma coisa politizada. Olha, eu vou fazer isso, eu quero botar ele lá em cima, porque aí a gente vai acabar com esse povo, né? Então ele via a política e não o amor, né? Eu acho que ele via a política, a parte material primeiro, seguida do amor, ele se colocando num pedestal. Então, se você imagina os apóstolos ouvindo uma coisa dessa, né? Um deve ter imaginado que o outro iria traí-lo, mas não aquela pessoa. Eu não sou. Não, eu sou. Eu amo o mestre, né? Quando ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas, né? Jamais passaria pela cabeça de Pedro negar o Cristo, né? Jamais passaria pela cabeça de Judas entregar para que ele fosse crucificado. Eu acho que não passaria nunca na cabeça dele, né? Então, assim... Se matou, porque nunca ele imaginou isso. Nunca! Só que depois ele vê que estava explícito. Exatamente. Foi uma consequência do meu ato. Ele, na realidade, não estava achando que estava traindo. Não. Ele estava fazendo um movimento que seria libertador na cabeça dele. Sim, típico dele, porque ele é um comerciante. Né? Exatamente. Ele é exatamente. Então é um... Mas às vezes não acontece conosco. Às vezes a gente toma uma atitude com uma intenção e dá errado. Dá errado. A intenção não era que desse errado, mas deu errado. Na hora que você faz o plano na sua cabeça, vai dar tudo certinho, mas chega... Olha, mas você esqueceu disso aqui, ó. Ai, aí depois... Pois é, aí a vaca já foi pro brejo. Olha, eu já paguei isso, né? Aí assim. Tem uma pergunta ali. Como é que é? Se ele queria ser... Sabia porque, veja, se você olhar algumas observações dos apóstolos sobre ele fez previsões que estavam mais de 1000 anos à sua frente. Começou com algumas que ficaram registradas, foi a queda do Templo de Jerusalém, que os romanos arrasaram no ano 70, por causa da revolta dos judeus. Eles arrasaram o templo. Tanto é que ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou mesmo, né? Só ficou o muro, que hoje é o Muro das Lamentações. Ele fez previsão de divisões entre família, que foi o período negro da questão da Inquisição, onde, no processo inquisitivo, se nós estivéssemos numa família e eu tivesse interesse em levar algum, eu entregava alguém, né, e a pessoa era desapropriada dos seus bens e eu levava um percentual. A pessoa física, levava um percentual daquilo que tinha sido desapropriado. Então, era um business, né? Era literalmente um business. E ele diz, a mãe vai ficar contra a filha contra a mãe, o pai contra o filho contra o pai, etc., porque você tinha uma situação de interesse econômico, que começa fortemente na Espanha com os príncipes espanhóis que estavam falidos, e que essa associação para o processo, né, para o procedimento inquisitorial, era um negócio de arrecadação. Hitler fez a mesma coisa que os judeus. Eles precisavam capitalizar e os judeus estavam altamente capitalizados, a Alemanha precisava se recapitalizar. Qual era a estrutura? Né? Bota esse povo em campo de concentração e desapropria. Então, não é uma novidade
Você veja que é da mente humana, né? E ele fez previsões sobre esses aspectos que datam de mais de 1000 anos da passagem deles. Porque eles são os moleirões e elas são extremamente corajosas. Mas, olha, aqui, mas João... O João estava lá. O João estava lá. É. Mas eu estou falando assim, porque eu queria saber uma coisa. As mulheres naquela época eram vistas tão baixo como se fosse um produto e não um ser humano. E Maria, mãe de Jesus, lógico, ela era mãe, ela seguiu Jesus e vê aquela dor toda do seu filho ser crucificado, sabendo que ele era um homem bom. E a Maria Madalena estava lá também. Maria Madalena, e aquela outra moça que esqueci o nome dela, que também estava lá, e tinha o João. Eu queria saber o porquê as mulheres elas conseguiram estar lá e os homens não. Porque eu queria saber assim, as mulheres elas seguiram Jesus, mas elas não eram ali de frente, porque eu pediria que naquela época as pessoas eram muito machistas. Então as mulheres eram tipo assim, tu é disponível, não vale nada, tu é um produto. Então, por que essas mulheres que eram tão maltratadas e tão largadas pela humanidade da época, elas tiveram... Audácia. Não é audácia, a bênção de estar lá, vendo Jesus até o fim, para poder levar ele o mínimo de conforto possível que podia ter naquele momento, que podia vir da parte delas. E os homens que seguiram Jesus com tanto tempo, prometendo a Jesus que iam trabalhar para Jesus e forçar, porque não conseguiram fazer aquilo naquele momento. É porque eles também estavam se recuperando do choque, se preparando para o futuro, porque eles tinham missões a cumprir. Jesus disse a Pedro, levanta aí, você me negou, mas está tudo bem, vai edificar minha igreja. Então, eles tinham propostas a fazer. Né? Mas as mulheres eram menos visíveis ali, não corriam risco, né? Porque estavam ali, ninguém ia prendê-las por elas estarem ali. Eles corriam risco de ser presos, Sim. porque iam Estavam ser juntos. inquiridos, estavam juntos com Jesus. E ali Eram- tornava elas mais audaciosas, porque elas podiam estar ali, ninguém ia incomodar. Exatamente. E o João, porque não era tão assim, visível. Né? Você deu a resposta para você mesmo. Né? A mulher, ela era seguida no 10º mandamento, ela era coisa, ela era objeto, por isso que você não cobiçava a mulher. Então veja. Tanto é que não tinha voz ativa nenhuma, não tinha expressão nenhuma. Né? E certa feita, conversando com um adepto de uma certa religião, não vou citar a religião, porque é uma questão ética, ele disse que, na hora de orar, as mulheres têm que ficar atrás, que é um padrão nessa religião, porque se elas ficarem à frente, elas são elemento de tentação. Ora, faça-me um favor. O problema sou eu, não é ela. O problema sou eu, não é você. Veja, olha a desculpa. O problema sou eu, não é você que está na minha frente. Eu é que tenho problema. Só uma observação. Você falou uma coisa, que elas estavam ali para dar suporte ao Cristo. Será que é isso mesmo? Eu diria, o máximo possível, pelo menos do ponto de vista delas, porque eu diria, Maria era mãe de Jesus. Como mãe, ela queria poder fazer o máximo possível pelo filho dela. E todo mundo sabia que Maria tinha um amor profundo pelos seus filhos. Lógico. Então, eu diria assim que, dos pontos de vista delas, como seres vivos, seres humanos, queriam poder ajudar Jesus, que eles amavam tanto, o máximo possível do ponto de vista delas. Que, na verdade, era quase nada, mas do ponto de vista delas, é o máximo. Quando você vai ver alguém que desencarnou, vai desencarnar, você vai velar, você vai vibrar, você vai estar ali fazendo companhia àquela pessoa que está se despedindo da vida. Então, era o que elas podiam fazer. E elas não tinham outras coisas para dizer, ai, não, eu tenho agora para fazer isso. Elas estavam mais disponíveis. Olha, a polícia vai vir aqui me pegar. Não vem. Então, a gente pode ficar aqui à vontade fazendo esse papel, né? Ela levantou a mão ali, a nossa amiga. Eu só estava querendo e eu acho que talvez assim, porque elas não eram vistas como ricas, elas eram vistas como mulheres, elas eram mais discretas, os homens que corriam mais riscos. Mais riscos, justamente. Porque, então, que eram procurados pela... Exatamente. Então, as mulheres têm mais a possibilidade de falar Isso. versus os homens que as pessoas veem como pessoas. Então, como mulheres são
Então, assim, ela teve essa capacidade. Bom, vamos lá. Onde é que andou aqui? A pequena assembleia. Eu tô com o Ricardo hoje não está ajudando, deixa eu... Desliga aí. Ricardo me ignorou hoje. Não fica com ciúme, não, enganei todos. Foi todo mundo ignorado. Estou fazendo outra coisa. Eu acho que o que a gente tem... eu acho que talvez seja uma interpretação equivocada o fato de nenhum homem seguiu o cortejo. Primeiro que, culturalmente, todos seguiam o cortejo, seja para apoiá-lo ou para consolar aquele que estava sendo executado. E a gente tem que lembrar que existiam outros 2 sendo executados com Jesus. Então, e aí a questão é, por que não foram mencionados na Bíblia? Porque eles não pertenciam aos apóstolos, ao quadro dos apóstolos, pois quem pertencia ao quadro dos apóstolos foi citado, João, o evangelista. Os demais, e aí nós temos que entender, a minha humilde visão, né? Nós temos que entender a questão da posição da mulher, como a Marisa muito bem colocou, e o Humberto colocou, e a posição do homem, né? A religião era essencialmente patriarcal, e na cabeça dos apóstolos, uma vez presos, o cristianismo findaria, né? Aliás, era o risco que Jesus sabia correr, né? E que ele teve que correr porque era a chave, a pedra angular do cristianismo. Mas acho que isso é um comentário que eu ia fazer antes e eu agora faço depois, né? Então, primeiro, nenhuma mulher foi acolhida religiosamente como Jesus acolheu. Então, essa é a verdadeira paixão, né? Esse verdadeiro amor que as mulheres sentiam por Jesus, né? E que muitas pessoas, de maneira equivocada, interpretam como uma questão sexual. Mas a grande questão ali, na minha opinião, é que existiam várias pessoas e vários seguidores que seguiram Jesus, mas eles não são nomeados na Bíblia. Porque lembra, tanto que Matias, por exemplo, não era dos apóstolos, foi escolhido posteriormente em Atos dos Apóstolos, mas ele não é citado nem na Santa Ceia, ele não é citado. Será que só estavam os 12? Será que todas as vezes Jesus só andava com os 12? Para que ele pregava? Só para os 12? Não. Então, existiu uma série de pessoas, na minha opinião, que devem ter seguido Jesus, seja para apoiar ou seja para consolá-lo, mas só foram citados aqueles que faziam referência anteriormente. Então, essa é a primeira coisa. Então, acho que é um equívoco a gente pensar que só as mulheres estavam lá. Tá? Não faz nem sentido, em que pese era um dever das mulheres estarem lá. Porque Maria, como mãe, ela tinha a obrigação de estar lá. As mulheres que eram seguidoras de Jesus, como irmãs de Jesus, elas eram obrigadas como coisas a estarem lá pela sociedade, né? Então, existia uma tradição, e aí a gente não pode confundir a tradição com a nossa visão deturpada hoje da história, tentando reconstruir uma história do passado, né? Em que pese isso não é um demérito às mulheres, muito pelo contrário. Que bom que as mulheres conseguiram conquistar um espaço delas muito merecido, né, pela sua capacidade evolutiva. Mas a gente não pode tentar fazer uma análise equivocada da questão histórica. Agora, eu queria mais comentar, eu levantei a mão, sobre a questão da imulação de Jesus, né? Jesus sabia e ele tinha a noção desse símbolo essencial dele ser imolado na Páscoa, porque a gente tem que pensar nisso, né? E se Jesus fosse imolado em outro momento que não fosse a Páscoa, não teria um simbolismo que não seria pelo menos o mesmo simbolismo, embora teria um impacto, né? Porque a sociedade judaica cultuava a Páscoa, que é a passagem dos judeus
que vieram do Egito, que por 40 anos ficaram no deserto até chegar à Terra Prometida, e o sentimento da Páscoa, com a imolação do cordeiro, fisicamente falando, é um sentimento de dor, de perda, de conviver com essa perda, com essa dor, porque ainda que você esteja na Terra Prometida, muitos ficaram pelo caminho e foram imolados para que a nossa sociedade judaica, a sociedade escolhida por Deus, chegasse na Terra Prometida. Então, o símbolo do cordeiro. E aí Jesus vem, ciente desse símbolo, ele é o cordeiro de Deus que é imolado na Páscoa, mas ele corre um risco do cristianismo desaparecer. Porque Pedro não nega o Jesus porque ele não gostava de Jesus. Pedro nega Jesus porque ele, como pedra do cristianismo, pelo menos a minha interpretação, ele ficou desesperado. Isso Paulo e Estevão contam um pedaço ali. Tem outras obras que vão contar o desespero de Pedro. Pedro queria, de alguma maneira, salvar Jesus do cárcere. E se ele fosse preso, ele não ia salvar mesmo. Então, existia uma dor em relação a Pedro, uma responsabilidade quanto ao cristianismo. E aí Jesus, em Atos dos Apóstolos, vai lá e fala o quê? Pedro, você me ama? E por 3 vezes Pedro diz, eu te amo. Claro que depois Jesus já ressuscitado, com todo esse símbolo da ressuscitação, que é o mais importante do cristianismo, né? Do que a própria imolação. Mas, e aí Jesus pergunta por 3 vezes, vamos dizer, para equilibrar o sistema, né? Entre a terceira negativa e a terceira vez que ele demonstra que ama, está bem claro lá em Atos dos Apóstolos. Então, ou seja, o que eu acho importante nesse momento é ver não só como Jesus estava ciente da sua dor, mas ele tinha plena convicção da sua necessidade de ser imolado, porque ele sabia que ia ser ressuscitado, ele sabia que ia ressuscitar e que a alma não morre e que o espírito continua, mas esse símbolo era muito importante, ainda que deve ter sentido muita dor, né? Ayrton, você não acha também que aquela passagem que Pedro corta a orelha do centurião e Jesus cola, quer dizer, fazer um movimento desse de um milagre, né, naquela hora, foi também para seguir o script, porque senão ali Pedro ia preso. Pedro ia preso, Entendeu? Então, já existia alguma coisa que precisava acontecer e Pedro, que ia seguir a missão, tinha que ficar fora da cadeia, não tinha jeito. Ele na verdade, ele agride um guarda do Sinédrio, que era a autoridade local. Quem tinha, inclusive, o poder de mandá-lo prender. Prenderia o Pedro também. Prenderia também Pedro. Aliás, prenderia todo mundo. Todo mundo. A rigor, se tivesse algum tipo de atitude, prenderia todo mundo. E poderia gerar uma revolução, né? Sim. Eu achei interessante a observação, a recordação do Ayrton, porque, segundo alguns historiadores, Jesus tinha 70 seguidores diretos, né? Sendo que esses 13 se destacavam mais, mas havia mais 70, e mais indiretamente, mas que também o seguiam, 500. É claro, né? Porque imagina, você... Eu me lembro de uma vez em Uberaba, que terminou o trabalho lá do Grupo Espírita da Prece, e o Chico saiu. Eu e um amigo nosso estávamos mais distantes, e o Chico saiu. Era impressionante a multidão que se alinhou com ele, vindo junto. Até o meu amigo, emocionadamente, naquele momento, disse, olha Jesus aí. Não era Jesus ele, mas era a situação. Né? Ele dizia, olha Jesus aí, né? As saudades de Jesus. Ele vinha, tinha 2 senhoras do lado, para quem ele pegava no braço, que ele já estava com deficiência nas pernas, caminhava, mas já com dificuldade. Mas uma multidão que vinha junto, lembrando uma cena típica, né? Imagina Jesus. Como deveria ser na época. Devia ser na época. Jesus andando. O pessoal ia junto, e muita gente foi se associando, né? A gente vê que os recursos vão surgindo, né? Não são passos de mágica, mas os recursos vão surgindo. Você vê que sempre no Evangelho fala, e a multidão se reuniu com Jesus, a multidão.
né? Uma multidão não são algumas pessoas, senão, E não são só homens também. não eram São homens e mulheres. crianças. E no próprio Atos dos Apóstolos, Jesus aparece para os 500, né? A aparição de Jesus para os 500 da Galileia. Então, quer dizer, tinham muito mais que 500, na verdade, né? E é impossível, não há como me convencer que impossível, pela uma razão lógica, que só tinham mulheres seguindo no cortejo de Jesus. Então, é uma interpretação equivocada. A moça quer falar. Eu queria colocar uma coisa, talvez seja minha própria ignorância, mas eu queria saber por que a mãe de Jesus foi tanto, que ela foi escolhida para ser a mãe de Cristo. Quando ela viu o filho dela, achando que era um homem bom, por que Deus fez isso, sabe? Não, peraí. Não. Deus não faz nada. Ninguém está escutando. Eu não estou entendendo. A pergunta dela, ela perguntou por que a mãe de Jesus sofreu tanto durante a crucificação. Foi isso que você falou, não foi? Foi. Outro detalhe vocês são espíritos missionários. O que a gente fala sobre sofrimento não é visto desta maneira para esses espíritos de alta envergadura. Para que a situação fique mais clara, condição de elevação, ascendência. Para que a situação fique mais clara, trazendo mais para a nossa situação de espíritos em evolução, é a mesma resignação de uma mãe, né? Uma mãe se resigna em relação ao filho, ou filhos, ou filhas, né? Pouco importa, de tal maneira que é uma colocação usual dizer a mãe dá a vida pelo filho, que é uma verdade. O pai sempre quer negociar, né? Mas o fato é que é uma realidade. Não é? Porque, se olhar a estrutura materna, ela é de uma beleza, a começar do processo da reencarnação, porque quando a gente vai lá no André Luiz, nós verificamos que o Sigismundo, para reencarnar lá no capítulo 13 do Missionários da Luz, ele deixa aspectos do seu perispírito no plano espiritual. Daí vira a informação de que na dimensão espiritual paralela teriam espécies de cemitérios, porque parte do material perispíritico que o André Luiz diz que é assimilado pela situação do local e pela alimentação absorvida é deixada na dimensão espiritual. Ele não explica, ele não diz que tem cemitério, não diz nada disso. Isso é interpretação, né? Aí, o que a mãe faz, mesmo consciente ou inconscientemente, pouco importa, a mãe já começa um processo de doação do material perispirítico dela para o reencarnante. É de uma beleza a maternidade, por isso que o Emmanuel faz aquela colocação que eu adoro e repito sempre, e que se a gente quer ver o amor de Deus materializado no mundo, veja o amor de uma mãe. Não só. Aí começa o processo da mãe como médium de materialização de Deus. Não é? A mãe materializa o corpo para o espírito se utilizar. É de outra fundamental beleza. Mas, veja, a doação começa no processo do perispírito. E toda a estrutura, algumas mamães passam pela gravidez de uma maneira mais tranquila, mas outras passam, às vezes, com problemas os mais diversos, porque o organismo, logo de início, tanto é que 40% dos estados gravídicos terminam em aborto, né, de 0 a 100, aborto natural. Por uma questão simples, é um organismo estranho no corpo que está se desenvolvendo, então a rejeição é feita, sem que isso sem contar com a condição da própria mente, que às vezes rejeita, né? Se a pessoa ainda tiver esse posicionamento em relação às questões, só que, como não é tabulado desse jeito, 40% existem de abortos naturais. Então, veja que é uma doação que não é fácil, né? Vamos e venhamos. Tem um negócio estranho aqui dentro que começa a se desenvolver. Por mais amor, a criatura tem que amar muito. Então, imagina quando você coloca esse tipo de amor em espíritos altamente evoluídos. Tem que ser um outro espírito evoluído a receber aquele espírito para evoluído. suportar aquela situação. É muito mais fácil ser homem, né?
Muito mais. Você acha? Por enquanto, é Você fácil. acha? Depende, né? Depende. Sei lá, viu? Depende. Na próxima vem uma Mariazinha, 1,80m, 1,80m de força, dizendo, ai, meu Deus. Na realidade, nós somos feitos uns para os outros, né? O homem para a mulher. Nós somos feitos uns para os outros. É perfeita a natureza. Né? É um complemento. A gente é que politicamente distorce. Graças a Deus temos distorcido cada vez menos. Né? E situações se diferenciam, que é para a gente fazer assim. O Chico disse isso no Pinga Fogo. Vocês vão se surpreender daqui a um período de situações novas, ou seja, uma abertura na situação da expressão da criatura, seja no corpo que está, que é para fazer assim. Né? Já está assim. É para abrir a cabeça das pessoas. As pessoas se aceitarem. Agora, claro que... Se não aceitam os iguais, vai aceitar os diferentes. Claro que você tem distorções nas atitudes, distorções. Mas o fato de nós termos prostituição masculina ou feminina não descaracteriza a sociedade humana como um todo, não é verdade? Então, você tem distorções nos grupos, né? Algumas distorções nos grupos, mas não descaracteriza a condição do grupo, da seriedade, dos objetivos, etc., seja o grupo que for. Vamos lá? A pequena assembleia, o Ailton não levantou mais a mão, porque eu estou vendo ele aqui. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Felipe com o estranho brilho aos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas, afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? A gente arruma as nossas encrencas e bota Deus no meio, já percebeu? Vem Deus arrumar. Vem consertar o que eu arrumei. Jesus, que se mantivera em silêncio entre as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu. Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. Olha isso. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendemos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Se vocês tiverem comentários, eu paro aqui. Não? A esse tempo, havendo-se calado... Desculpa, mas só para a gente lembrar que isso aqui vem do judaísmo e está lá em Deuteronômio, isso significa amar a Deus com todos os seus muitos, né? Não é só o amar a Deus com a... Quando a gente fala ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos, muitas vezes a gente fala de coisas materiais, né? Colocar à disposição de Deus o carro, a casa, ou não sei o quê, para se alguém precisar, você acolher. Mas o que Jesus está nos colocando é muito mais do que isso. Os seus muitos é muito mais do que isso. É colocar, inclusive, a si mesmo à disposição da providência divina. Muito bem observado. Me lembrei daquele plástico que vendia no Brasil, propriedade de Jesus, que o cara colocava no carro e saía fechando todo mundo, queria atropelar as pessoas. Jesus já tinha descido na primeira esquina, né? Deve ser crucificado de novo. Ou então a outra, né? Deus é fiel. Deus é fiel, sou eu que não sou. O problema é seu, você que é o problema. Bom, a esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo,
Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome do meu Pai. O único que registra esta fala de Jesus dos evangelistas é o João. Não tem nos outros. Agora, é interessante notar aqui a questão do Judas. Eu estava pensando em relação aos demais discípulos. Se tinham outros que o seguiam, poderia ser um dos outros, que não eram os mais diretos, né? O impacto é porque é o de próximo, né? Por exemplo, a Marisa era missionária e eu sou o dedo duro, né? Vocês não esperariam que eu fosse o dedo duro, né? Estou usando um exemplo aqui entre nós. Eu fosse o entregador, né? Você não espera. Você pode esperar de... tem uma pessoa que é nova aqui, que na realidade veio para isso. Que veio para isso. Quando eu comecei a fazer palestras em casas espíritas, eu comecei com 25 anos, eu estou com 65, então eu peguei regime militar. Existiam pessoas, não precisava ter lembrado dessa parte. Aí, tá vendo como é que conveniente? Não precisava. Mas tem regime militar até hoje. Mas, você tinha infiltrados nas assembleias. Você tinha agentes. Por que você tinha? Porque você está lá na frente, às vezes, de 500 pessoas, era fácil você fazer um discurso político, né? Era fácil. Ou você jogar, né, no meio umas indiretas em relação. E a orientação que se recebia dessas casas, quando tinham assistências muito grandes, era: a instituição é apolítica, como é uma realidade de todas as casas espíritas, né? Nós somos apolíticos. Não se discute política. A opinião que eu tenho política, ou seja, qualquer outra opinião, é um problema meu, não é a casa que vai ficar me endossando nas minhas posições pessoais, né? E a religião também, você não vê ninguém falar assim, de outras. Agora você... religião A, B ou C. Entendeu? Mas você tem em alguns templos, vamos colocar templo, casas, que o encarregado acaba tomando uma posição política, mas isso não está vinculado à questão da doutrina. Não é do catolicismo, não é do budismo, não é do espiritismo, não é de ninguém. É a pessoa que toma uma atitude à frente do grupo com quem trabalha, né? Mas aí é uma questão de fórum pessoal e não posição doutrinária. É muito interessante, porque esse é o impacto, né? Poderia ser alguém que estivesse colocado lá, com a função de ser o sujeito que era o alcahuete da situação. Mas o símbolo da traição, né, só é traição se for por um amigo, alguém que você confia, né? Senão não é traição, é esperado, né? Você espera de um inimigo. Não precisava ser traição, né? Não precisava ser traição, podia ser um arranjograma. Uma delação, né? Como muitos que a gente faz, né? Às vezes a gente, né, na sociedade, a gente vê, né, quer puxar o tapete do sujeito numa empresa, em algum local, etc., arma uma situação para o indivíduo e não necessariamente é direto, né, uma acusação objetiva, porque a gente é bom nisso. Nosso nível de inteligência é tamanho que a gente é bom em fazer elaborações. É bom, nós somos bons. A gente vê isso no mundo político, por exemplo, a gente vê isso de monte, no empresarial também, porque isso é do ser humano. É do ser humano. Acho que em qualquer lugar, no final das contas. Você vê contas. que Jesus podia também, depois assim, vai deixar isso também, um empresa, outro, né? Deixa eles tomarem uma chacoalhada boa logo no início. Né? Eu acho interessante. Eu acho interessante essa parte que você mencionou sobre a sua época, quando você começou a palestrar, do regime militar, me lembrou muito Paulo e Estevão. Porque quando Saulo vai lá à Casa do Caminho, era uma coisa mais ou menos política, não era? Estou me sentindo um Estevão. Exatamente! Mas era,
mas foi a ocorrência, porque a Casa do Caminho ela estava acolhendo os desamparados, né? As pessoas da sociedade, pobres, ricos, né? Estavam ali, eles iam para a Casa do Caminho procurar o consolo. E Saulo, quando vai ali, ele vai porque já tinha ouvido falar do acolhimento da Casa do Caminho. E ali ele vê Gesiel fazendo um discurso e falando sobre o Cristo, que ia de encontro ao que ele acreditava. Foi o que se deu aquela passagem. Então, é exatamente isso que você está falando. Ele vai lá... Bom, mas é que isso acontece... Daí, o Estevão se complica. Ele faz o Estevão ser complicado. Exatamente. Ser complicado a partir daí. Mas é porque isso acontece em qualquer tipo de regime ditatorial, né? Então a gente tem que pensar que não era uma prerrogativa, em que pese, não estou minimizando as características estevanianas do Humberto, mas isso é uma característica. Na maçonaria existiam espiões, nas reuniões das unis tinham espiões, qualquer reuniões sindicais tinham espiões, porque isso é inerente a qualquer regime ditatorial. Colocam-se pessoas para poder ver quem que fala contra aquele sistema para eliminá-lo, né? E não era diferente. Aqueles que não são a favor, né? Eu me lembrei, se a gente lê a biografia do Stalin, tem várias, né? Mas você tem uma série de fotos. À medida que o cara caía em desgraça com ele, eles trabalhavam a foto e o sujeito sumia da foto. Não foi esse. Esse já foi. Você tem uma foto que o cara está lá, aí o cara pisou na bola, de acordo com ele, na próxima foto. Não, a mesma foto ele já não está mais. Apagavam o cara. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos mesmo. Né? Mesmo. A gente pode até falar, mas na época de Jesus não era uma ditadura. Não, era um império romano, mas a gente tinha... Era pior que a ditadura, né? Porque lembra que quando Jesus nasceu, como existia a profecia de que ali nasceria, quantas crianças foram assassinadas só pelo fato da profecia. Então, é pior que a ditadura. A vida valia como business, né? Você não tem como pagar, tanto é que tem uma das parábolas de Jesus, essa colocação. Então, vende lá a sua mulher, os seus filhos, etc., para pagar minha dívida. Vende. Virava se vira, nego. Virava escravo. Para você me pagar. Exatamente. Então, é objeto literal. Tanto é que isso é uma realidade. Eu acho que eu já narrei para vocês, mas vale a pena, porque nós temos verificar como a natureza não dá salto. Provavelmente já tinha falado, peço desculpas se estiver sendo repetitivo. Com certeza estarei sendo para algumas pessoas. O meu filho, quando estudou aqui, e ele tinha vários amigos em vários lugares do mundo, na universidade dele. E ele tinha um amigo árabe, que era filho da segunda esposa. O pai tinha duas esposas. Você pode ter tantas esposas quantas você puder sustentar, dando em igualdade de condições para todas. Agora, engraçado, né? A mulher não pode. Tem uma coisa... olha a situação sexista, né? Machista, uma palavra bonita para machista. E a situação, ele narrando numa dos encontros que nós tivemos com ele, a seguinte situação. Se a irmã dele, né, que ele tinha irmã também que era da outra mãe, né, da outra esposa, se a irmã dele, no casamento, etc., o marido verificasse que ela não era virgem, ele pode devolver. Ele chega para o pai dela e diz: não quero mais brincar com isso. Tem lá um prazo de devolução. Né? A mesma coisa que você comprar na Amazon aqui, você tem lá um prazo para devolução. 30 dias. Você pode devolver. Se você devolver e não comentar o porquê, está tudo certo. Se você devolver e disser o motivo, que, por exemplo, pode ser esse caso, que é gravíssimo, o pai pega a figura, leva para o deserto, por exemplo, mete-lhe uma bala na cabeça e ninguém questiona.
não é a autoridade. Ninguém questiona o direito paterno sobre a situação. Olha, nós estamos falando de 2020, 2010, 2014, 2020. Nós estamos falando de agora, não é de lá. Ele tem propriedade dele. A família não questiona e a autoridade local não questiona. Então, a mulherada nascer no Brasil é uma benção. É benção. Agradeçam. Humberto, nesse aspecto, imagine que para a sociedade judaica não devia ser muito diferente na época de Jesus, né? Exatamente. E Jesus vem com o exemplo de Maria e José. Quer dizer, olha o quão nobre foi José. Não sei se José teve alguma... Se esse filho era de José, né? Esse tal de Jesus, né? Esse tal de Jesus era de José e eles não tiveram alguma coisa antes do casamento, já seria errado, né? Agora, se José, dentro da sua alma nobre, aceita Maria, mesmo não sendo o filho biológico dele, é espetacular, né? José é muito pouco citado nas escrituras, mas ele deveria ser um homem realmente espetacular, né? Não entendi. Como assim? A Maria estava grávida? Ué, Maria não estava grávida? Maria estava grávida do Espírito Santo. Não, independente. Não vou entrar no Espírito Santo. Que o anjo trouxe, não houve relação sexual, Maria era virgem. Então, não. Acho que para ficar José ia pagar um mico miserável e ela ia ser apedrejada em praça pública. Justamente. Mas porque de duas uma, né? De duas uma. Ou esse filho era de José ou não era. Né? Era de José, claro. Porque imagina, né, Ailton? Não. Se você... Como é que Maria... Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Não pode o pai ser na realidade, o Ailton levanta um ponto altamente discutível com a condição do Jean-Baptiste Roustain, que ele afirma que, aliás, ele recebeu os 4 evangelhos e ele dizia que era a revelação da revelação. O Jean-Baptiste era completamente fascinado, porque ele se achava um missionário e que o Kardec, inclusive ele malhou Kardec, e existem pontos interessantes a respeito de que há possibilidade de adulterações em relação a determinados aspectos que o Jean-Baptiste fez, e ele afirma que Jesus, o corpo biológico de Jesus, não era algo excepcional, não era igual ao nosso, então tudo ou mais Jesus passa por uma representação. Os aspectos fortíssimos colocados pelo catolicismo de que o sexo era pecado, coisas do gênero, amarra a situação de... E tem uma outra versão que atribuem ao Chico e que teve gente que escreveu livro a respeito até, e eu escrevi no meu livro, eu faço a informação original, e o cara ficou trombudo comigo, parou de me cumprimentar, porque certa feita à noite, desculpa eu tomar um pouco mais de tempo, apareceu um espírito na casa do Chico e disse, eu quero te revelar um assunto importante. Eu estava na época que Jesus nasceu, eu estava lá. A Maria teve uma gravidez psicológica, veio uma nave espacial que trouxe Jesus, que colocou do lado dela. Os 3 reis magos eram 3 astronautas. Colocaram Jesus lá, e aí Jesus, inclusive no período que não fala dele, que ele ficou com os essênios, ele não ficou com essênio coisa nenhuma, nem com o pai dele trabalhando na capitaria. Ele foi levado de volta lá para o planeta, da onde ele veio. Uau. E olha a história. Que viagem. Isso é o espírito contando para o Chico. Aí, depois que ele contou essa história toda, né? Brincadeira, né? E o Chico só deu linha, né? O cara deixou ele falar. Você tem direito, né? A sua opinião, você fala. Eric von Däniken ficaria enrubescido com a história, né? Exatamente. Aí ele perguntou para o Chico, você vai publicar? Ele disse, não, senhor, não vou. Aí ele disse, você faz o que você quiser com essa história. E se retirou. Nisso, Emmanuel aparece, ele disse, o senhor estava aí?
ouvindo, ele disse, tá, o que o senhor achou da minha resposta? Ele fez você muito bem, morreu o assunto. Né? Então, você tem versões e que desclassifica a mulher por conta de que a mulher era desclassificada para dar à luz a um espírito de envergadura de Jesus. Né? Porque Não, eu digo uma coisa desclassificada não pode dar à luz para algo que é divino. Né? Imagina você receber Jesus, Marisa receber Jesus. Que é isso? Onde é que vocês estão com a cabeça? Uma santa, uma virgem santa, que foi o exato. anjo que Olha, trouxe. essa relação é importante. Aí botou essa relação para poder a igreja... Que, aliás, veio da mitologia egípcia, teve na mitologia grega, Sim, todos eles copiados de todos eles, né? Mas eu digo isso porque nas escrituras José fica surpreso quando Maria está grávida, né? E pensa até em devolvê-la, né? Eu fiquei 3 vezes. De novo! De novo! Como tomando pílula? Poxa! 1 em 1 milhão, eu fui sorteado. Rapaz! Foi um anjo, não é? No meu caso, foi 1 em 1 milhão. Não, aí você vê, né? Ganhei na loteria. Como que um ser tão puro, né? Poderia vir de um ato sexual, né? É aquela visão deles, né? Não poderia vir, não. É uma coisa... Eu atribuí, no meu caso, eu atribuí ao Espírito Santo. Porque a pílula falha em 1 milhão. É uma coisa quase você ganhar na loteria. E como é que eu não ganho na loteria? Como é que eu não ganho na loteria? Não, ganhou, né? Ganhou. Não sei quantas vezes, é 1 em 1 milhão e eu não ganho na loteria. Você ganhou 3 vezes. Vai ganhar dinheiro assim lá longe. Vamos em frente, nossa. Bom, e detendo-se um pouco a refletir, continuou com o discípulo em particular. Ouve, João, aqui está jogo. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre os seus ensinos. As sensações de estranheza perduravam em toda a Assembleia. Jesus, então, levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sob a sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam
com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que, depois do triunfo, todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. O mestre interromper a sua palestra íntima com João. Ô, pai, não posso ir agora de noite, não. Tem uma crucificação. Dá para ir antes. Dá para ir antes, não é? O mestre interromper a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam incessantemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e, como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa, com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio. Quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplar-os com entristecida piedade. São 11h15. Eu fico imaginando essa discussão dos apóstolos quando a mesma coisa do espírita, a mesma coisa quando o espírita descobre que o espiritismo é o consolador prometido, né? Então agora eu faço parte do consolador, olha só como eu sou importante, qual a posição que eu vou ter mesmo do lado de Jesus mesmo? Mal ele sabe. Alguém de outra religião, coitado. Exatamente, essa é a grande coisa que você faz. Coitadinho. Bom, vou liquidar o capítulo aqui. Vamos lá. Uma coisa que não se observou, né? Imagina, o sujeito vai ser crucificado e ele diz assim, vou mandar um consolador para ainda consolar a situação, explicar. É muito amor, né? Não aguento mais essa parada. Não, ele devia pensar, gente, esse pessoal, eles até agora não caiu a ficha não, deles. Vai ter que vir outro. Não, vão ficar sem mim esse período aí, vão tomar bastante cacetada. Até aprender. Tem que amar muito. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. E como se fossem indispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso d'água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Já dá uma chapuletada final, assim, né? Aí o próximo capítulo é o 26.